Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Nosso convidado hoje é o advogado Aldo Medeiros. Boa tarde, doutor Aldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores. Doutor Aldo, vamos falar um pouco sobre a situação da advocacia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos num ano em que, mais uma vez, sua principal entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai estar para a sucessão. E o senhor foi candidato na eleição passada. Eu queria inicialmente abordar o senhor perguntando qual a avaliação que o senhor faz da gestão do atual presidente da OAB, doutor Sérgio Freire. Alex, eu fui candidato numa campanha extremamente disputada, onde nós conseguimos reunir todas as vertentes da oposição numa chapa única. E não obtivemos êxito, embora tenha havido um equilíbrio muito grande na eleição. Após a eleição, eu me afastei um pouco, me dediquei mais à minha atividade propriamente dita, e este ano começou novamente a haver movimentação sobre o processo sucessório. Eu não pretendo, não é meu projeto de vida, eu não dediquei a minha vida à OAB, não é meu projeto ser candidato a presidente da OAB. Mas eu participo de um grupo de pessoas que entendem que a gestão da OAB é fraca e está muito distante dos advogados, está dedicada como prioridade absoluta à ocupação de espaços institucionais para os membros da OAB e à construção de uma sede, que é aqui bem próxima, e espero que até a data que eles marcaram de 31 de julho seja inaugurada, é uma bela sede, mas que não pode ser a prioridade absoluta dos advogados do Rio Grande do Norte. Então, vários colegas têm me procurado, até pela minha experiência eleitoral, para que formemos um grupo e deste grupo saia uma alternativa para os advogados do Rio Grande do Norte. Quando o senhor fala em a atual diretoria estar preocupada na ocupação de cargos, espaços pelos membros da entidade, isso é uma espécie de denúncia, de certa forma? O que é que viria a ser isso? Não, é uma espécie de registro. Os advogados sabem disso, que é mais importante para a OAB do Rio Grande do Norte um bom relacionamento institucional, com a participação, inclusive, nas próprias entidades, do que propriamente a defesa dos interesses dos advogados. Eu não defendo uma atitude hostil ou belicosa da OAB, até porque quem me conhece sabe que não é o meu estilo. Mas eu defendo que a OAB esteja muito próxima dos advogados. E é impressionante a quantidade de advogados com histórias de representação de entidades, de participação até mesmo em quinto constitucional, que tem a mesma visão e a mesma interpretação. Nós achamos que a OAB do Rio Grande do Norte, por estar com o mesmo grupo há aproximadamente 30 anos, ela já carece de uma renovação. Estamos identificando quem representa esta renovação, que até o momento o quadro ainda está na fase muito preliminar. Bacana. Alguns setores da advocacia aqui do Rio Grande do Norte criticam também a atual gestão da OAB em função de não ter atuado como deveria em suporte aos advogados durante a implantação do processo judicial eletrônico. O senhor concorda? Concordo plenamente. Esse foi o nosso maior problema nesses anos e deveria ter sido a prioridade absoluta da OAB. A OAB tem uma comissão de tecnologia da informação muito bem dotada. O presidente, Dr. Harrison Dantas, é dedicado, ele é uma pessoa profundamente conhecedora e não teve o apoio institucional que precisava para participar mais na definição das questões dos advogados. Então, nós tivemos a implantação do processo eletrônico na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, com um êxito grande, mas não tivemos o mesmo êxito no Tribunal de Justiça. Se o PJE é a mesma concepção, a partir do CNJ, é porque houve alguma coisa, ou no ritmo ou na forma, de implantar no Tribunal de Justiça, que leva os advogados a verdadeiras angústias diárias. Alex, nós que participamos de grupos de redes sociais com advogados, constatamos diariamente o desespero dos advogados nessa questão de quererem cumprir prazo, precisarem defender os direitos dos seus clientes
e não conseguem acesso, ou por deficiência da internet, ou por deficiência do sistema, ou por mistérios. Como ontem, por exemplo, eu no meu trabalho precisei fazer 2 petições eletrônicas. Entrei no sistema do TJ, do PJE do TJ, fiz a primeira sem nenhum problema. Quando eu fui fazer o segundo peticionamento, já não consegui. E durante todo o dia eu só via nas redes sociais as reclamações dos advogados que não conseguiam acessar, embora, tecnicamente, o PJE ontem não tivesse tido nenhuma interrupção. A Comissão de Tecnologia da Informação tem um monitoramento e eu vi uma manifestação do presidente dizendo que não houve interrupção acima dos 60 minutos, que é o padrão estabelecido pelo CNJ. Mas basta constatar nas redes sociais o desespero dos advogados. E isso a OAB não se sensibilizou, ela foi distante desse problema. Houve recentemente um ato público, mas o ato público já foi assim, quase que uma rebelião dos advogados, e aí houve a iniciativa da realização do ato público. Todos nós fomos, todos nós participamos, e em seguida houve uma reunião no TJ, onde as sugestões da OAB foram, pelo menos anunciou-se que foram acatadas, mas nós precisamos de uma continuidade disso, e para os advogados, isto é muito mais importante do que a inauguração da sede. Não que a inauguração da sede seja uma coisa ruim, mas é porque não pode ser a prioridade absoluta. Nós não estamos numa secretaria de obras, cujo objetivo é inaugurar no dia X. Nós estamos numa entidade que tem que ter a absoluta participação nos anseios democráticos e absoluta solidariedade com o exercício diário da advocacia. Houve uma inversão de prioridades aí. Exatamente, uma inversão total de prioridades. A OAB atual pode ser classificada como omissa, na sua visão, em relação a essa questão? Absolutamente omissa em relação a isso. É muito pequena, é muito pouco significativa a participação dela nas questões que os advogados vêm expondo diariamente nas diferentes redes sociais. Doutor Aldo, a OAB tradicionalmente tem participação em movimentos sociais, em movimentos de manifestações, sempre em defesa da democracia, a luta pelos direitos, enfim. Houve recentemente alguns setores da advocacia que chegaram a criticar não apenas entidades como a OAB, mas outras entidades como o CNBB, a ABI, no sentido de não fomentarem os debates sociais em torno, por exemplo, da reforma política, dada a situação porque o país passa hoje, né, de muitas denúncias, irregularidades, caixa 2 de campanha, financiamentos, uso de recursos públicos. O senhor concorda que precisaria haver uma maior, digamos assim, atuação dessas entidades, sobretudo a OAB, nesse tipo de fomento ao debate? Existe uma crítica, essa crítica se faz em relação à OAB, mas também à ABI, também à CNBB, que são entidades que estavam sempre na vanguarda, no sentido de que elas estão omissas. Outros acham que não, é que como o país está na normalidade institucional, não há crise institucional, há crise política, mas não institucional, as entidades realmente têm um papel diminuído. O certo é que a reforma política é necessária, embora existem diferentes visões sobre o que é uma reforma política. Pode ser para piorar, né? Há quem queira aproveitar a reforma política para piorar a situação. Mas as entidades têm realmente necessidade de aumentar o seu papel. Aqui no Rio Grande do Norte, a OAB praticamente tem sido omissa em relação às questões da sociedade. O papel da OAB é muito discreto, não tem tido relevo nas questões que a sociedade potiguar vem discutindo. Bacana. Sua opinião pessoal sobre esse momento que o país vive? Nós temos a questão econômica de um lado e temos a questão da corrupção sendo desvendada de outro, sobretudo em nível nacional. Quando foi aprovada a lei de corrupção nas empresas, há 2 anos, eu acredito, eu até escrevi um pequeno artigo, foi publicado na imprensa local, e dizendo que aquilo para mim era um marco extraordinário, porque até então, e eu tenho carreira pública, eu sou procurador concursado do município de Natal,
Até então, eu só vi a concentração da busca por apurar a corrupção contra os entes públicos. Eu não vi uma concentração contra as empresas. E a lei era extremamente abrangente no sentido de responsabilizar as empresas, num ponto até que eu considero até exagerado, de que não se levaria em conta a culpa ou a prova de que houve... Bastava o nexo causal, bastava dizer, esta empresa participou de uma licitação que houve fraude. Às vezes a empresa participa sem nem saber. Mas, enfim, a lei generalizou, e isso é muito comum no Brasil. O Brasil, a gente vai muito para um lado ou muito para o outro. Generalizou no sentido de culpar. Então, eu acho que o momento é o momento de se apurar essas coisas com profundidade. Nós não sairemos, eu não gosto de ouvir quando as pessoas dizem, isso não vai dar em nada, nada muda, isso não dá em nada mesmo. Eu acho que isso tem dado em muita coisa. Na minha opinião, minha visão pessoal, o Brasil começou a mudar no dia que eu vi o filho de Maluf descer de um helicóptero e ser algemado, porque pode ser injusto, mas eu considero Maluf assim, o maior exemplo público de político que não tem muito respeito pelos limites das coisas públicas. E mesmo impunidade, né? E a impunidade. Então, eu acho que as coisas têm mudado muito. Há de se punir os dois lados, há de se punir a autoridade que é cooptada e há de se punir também quem busca essa autoridade para cooptá-la. E as coisas têm avançado muito nesse sentido. Sou um otimista em relação a isso. Sou um otimista em relação à capacidade do Brasil de ressurgir, de se levantar, de ultrapassar, muitas vezes, situações que são tidas como quase insolúveis, mas estou preocupado com o momento, principalmente o momento econômico, porque não vejo nas autoridades governamentais um rumo para se sair dessa situação difícil. Doutor Aldo, temos um agendamento de uma manifestação no próximo dia 15, nacional. Claro, isso tem um incentivo claro da oposição, né, ao governo federal, que nos estados faz movimento, diretamente ou indiretamente, essa movimentação, mas há também o sentimento do povo, né? Como é que você vê aí, qual a sua expectativa em relação a esse movimento? Nós vamos ter algo parecido, próximo ao que foi, por exemplo, junho de 2013? Eu não sei muito bem interpretar essas manifestações, porque em junho do ano anterior à eleição, nós tivemos movimentos de rua maciços no Brasil. Então, se imaginava que o resultado da eleição seria extremamente renovador. E não foi até conservador, né? Foi uma eleição onde houve a reeleição da presidente, onde houve uma renovação normal, sem fugir à média. Então, eu não sei como é que está o sentimento. Será testado exatamente nesse dia 15. Se realmente essa insatisfação está ao ponto das pessoas saírem do seu conforto, das suas redes sociais, do sofá da sua televisão para ir à rua, ou se ainda está naquela fase preliminar. Perfeito. Doutor Aldo, o senhor tem se colocado como crítico desse Instituto da Delação Premiada, que, através desse instituto, tanto em nível federal, tem surgido diversas revelações de participação de políticos e empresários do ramo da construção civil em esquemas de corrupção como o da Petrobras, e aqui no Rio Grande do Norte nós temos a Operação Sinal Fechado, também tendo um fato novo, que é a delação do George Olímpio. Entre o que se diz numa delação e a comprovação do fato, há uma grande distância, muito embora seja um ponto de partida para o Ministério Público, né? No caso desta operação, o Ministério Público informa que já haviam as provas, que ela apenas reforçou. Mas o problema da delação premiada é que ela tem que ser a exceção. Não se pode ter uma pessoa já acusada de determinado delito e que, de repente, era portador de todos os malefícios do cumprimento da lei, transformado em portador da verdade, não é? E, com isso, se chegar a uma conclusão de um processo com base em informações de alguém que até ontem não tinha credibilidade nenhuma. É evidente o interesse direto do delator em livrar a própria pele. Então, há que se ter muita parcimônia e eu acredito que os juízes terão esta parcimônia em todos os casos. Eu não estou me referindo especificamente à Operação Sinal Fechado, mas todos os casos os juízes sabem que a delação premiada é a pior das provas. Já se é contra a prova testemunhal, a delação premiada seria o pior exemplo das provas a ser utilizado num processo. Ok, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a presença do Dr. Aldo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Alex. Bom, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira.
Aos sábados, a partir das 10 horas, você assiste ao programa Construção e Companhia.